Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Esse é o programa Semeando Vida, daqui da Igreja Evangélica Semeando Família. Eu sou o presbítero Lucas. Um prazer, uma honra ter você aqui conosco nessa manhã. Que Deus possa te abençoar através das nossas vidas. Aqui comigo essa manhã está conosco o João. Pai, João, tudo bem? Paz, presbítero, graça e paz, João. Graça e paz de você que está nos ouvindo aí, ouvindo agora pela manhã. Amém. Presbítero, o Diácono Ian, profetizando já, mano. Diácono Ian aqui conosco. Amém, graça e paz, igreja, é uma honra que você possa estar ouvindo essa manhã aí um pouquinho. Amém. Estamos aí essa semana caminhando nesse assunto sobre adoração, né? E nada melhor do que falar sobre isso do que a gente estar aqui com os músicos da nossa igreja, né? João baterista, Ian guitarrista, e eu tô lá porque tem hora que falta baixista, eu tô lá pra cobrir os buracos, brincadeira. Mas, gente, a gente vem conversando muito, né, sobre a importância da adoração e que a nossa vida no altar, quando a gente tá ali naquele momento, só vai revelar aquilo que a gente faz no secreto, né? Não tem como a gente chegar no momento do culto, né, Ian, e a gente fazer algo que a gente já não faz em casa, né? O apóstolo, todas as administrações que ele traz nesse sentido, não tem como você ser um fake. Pode até, durante um tempo, enganar algumas pessoas, você pode receber alguns aplausos, que pode ser interessante visualmente, mas no longo prazo, consequentemente, você vai demonstrar o que realmente você tem dentro do seu coração, né? A gente já viu vários músicos que chegaram e saíram, vários cantores que chegaram e saíram, porque a intenção e o que tinha dentro sabiam cantar muito bem, sabiam tocar muito legal, mas a intenção e aquilo que carregavam dentro não tinha muito a ver com o que Cristo quer que a gente carregue. Tem uma palavra aqui em Romanos 8, capítulo 19, no versículo... Romanos 8, capítulo 17. Romanos 8, versículo 19. Fala assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Um dia desse eu estava conversando com os adolescentes da igreja e eu falei, cara, eu sou filho de Deus. E a gente está aguardando a criação de Deus toda está aguardando esse dia que os filhos vão ser revelados. Falei, cara, eu sou filho de Deus e a gente às vezes está esperando uma outra geração, está esperando alguém que vai ser isso. E a gente esquece, né, que nós somos filhos de Deus. E por que essa criação ainda a gente não foi revelado ainda para essa criação que está aguardando, né? E aí a gente pode caminhar nessa situação que a gente introduziu agora. Porque realmente, muitas vezes, né, João, a gente não tem carregado Cristo lá dentro da nossa casa. Sim. Como o Ian falou aqui no programa do início dessa semana, a pessoa quer ser um músico na igreja, quer ser um adorador na igreja, mas dentro de casa é um cavalo, a gente pode, né? A gente vê muitos casos, infelizmente, né, de pessoas que eram ótimas dentro da igreja, que tocavam muito bem, mas dentro de casa, às vezes, o tratamento com o pai, com o filho, com o irmão, você não teria um fruto muito interessante daquilo. E a natureza, a criação de Deus está aguardando, João, né, que esses adoradores possam adorar a Deus e a gente possa realmente revelar Cristo quando a gente estiver buscando Cristo lá dentro de casa, e aí depois quando nós estivermos numa reunião, que não necessariamente precisa ser um culto dentro de uma igreja, mas às vezes uma reunião com os amigos, no nosso trabalho, nossa faculdade, e a gente revelar esse Deus que está dentro de nós, através de uma música, através de uma canção, ou às vezes através de um simples abraço, né, João? Verdade. Isso é muito interessante, né, que a gente, lá no escritório lá que a gente trabalha junto, a gente começou a ter esse momento de comunhão lá, né? E é o que você falou, essa revelação da palavra, essa revelação que a gente espera que Deus, que a gente espera em Deus, né? Já está acontecendo, né? Na verdade, quando a gente tem aquele momento ali, como isso fortifica a nossa fé, como, né, a gente tem testemunho lá, né? Pouco que a gente começou a fazer o devocional de um momento ali com Deus, quanto já teve resposta ali, né? Então, muitas das vezes a gente espera, né, às vezes do apóstolo, espera muito da igreja e não procura a gente correr atrás dessa revelação de Deus, de buscar essa intimidade com Deus para que Deus se revele, né? E falando do instrumento ali, quando você tá ali em adoração, tem até um exemplo que aconteceu aqui na igreja, né, que a gente tinha um teste pro louvor e teve um rapaz que nessa que ele foi fazer o teste, ele falou que era mais conveniente para ele estar indo fazer o teste, ele estava caminhando com a gente, né? De repente ele começou a vir, porque ele
falou que o ensaio aqui era um horário flexível para ele, né? Então era conveniente para ele aquele momento de estar ali ensaiando porque dava para ele, ele queria passar no teste para isso, né? Porque ele gostava do instrumento. Então você começa a enxergar com essas pequenas coisas que a revelação de Deus, a revelação do instrumento na vida da pessoa é só por um momento, por um status, como a gente tem falado, né? Ou então por obrigação, porque eu gosto, porque minha esposa fala, porque é bonito, porque é legal, né? Então essa revelação que é muito a nossa vida com Deus está faltando, eu vejo que falta, né? E cada dia mais eu tento buscar essa revelação, me encontrar para que eu possa alcançar mais pessoas, né? Amém. Assim como o Ioan também. Eu acho interessante isso, né? Porque eu tenho refletido muito essa semana e por muito tempo eu creio que não só eu, mas eu sei que tem muita gente aí em casa, né? Você que tá ouvindo esse programa aí hoje, que às vezes você tem uma ideia de Deus, você tem uma imagem, né, de Deus, que às vezes Deus está muito distante, Deus é um Deus brabo, Deus é um Deus do dilúvio, é o Deus que castigou Adão e Eva, né, é o Deus que mal, né, ou seja, que talvez que vai no dia do julgamento, se você tiver pecando, é um Deus punidor, que vai te levar pro inferno. Só que muitas das vezes a gente se esquece, cara, que quantas passagens fala que Deus é quê? É um pai, cara. E às vezes quando a gente vai orar, a gente fala Deus soberano, grandioso. E Deus, meu pai, cara. Então assim, Deus ele tá tão perto da gente, cara, Verdade, que a gente não imagina. Às vezes o teu pai quer algo mal pra você? Jamais, cara. Então assim, Deus, mesmo que a gente seja falho, pecador, seja o que for, Deus ele é nosso pai. Então ele tá aqui nessa manhã falando através desse programa, na tua casa, no teu coração. Eu creio. Que você possa lembrar que, além de tudo isso aqui que a gente falou, Deus ele quer o quê? Intimidade com você. O que que eu tenho 2 filhos, não? O que que o meu filho mais quer? Ele não quer brinquedo caro, ele não quer dinheiro, ele quer o quê? Papai, brinca comigo. Papai, você prometeu que você ia jogar videogame comigo. E, rapaz, não promete não, pelo amor de Deus. Se você tem filho, não promete, porque ele te cobra, cara. E Deus, ele quer isso, ele quer o quê? Deus espera isso da gente, ele espera o quê? essa... Que a gente, como músico, como filho, busque o quê? Intimidade com ele. Exatamente. E não somente técnica, ou não somente tocar bem, tentar fazer um showman, ou sei lá. Mas ele quer o quê? Ele quer que você busque uma intimidade. Sim. Oração, buscar da palavra. E, cara, e na hora de você, né, orar... Cara, ora com intimidade com Deus. Ele não quer ouvir palavras bonitas, essas coisas de vou orar igual o pastor, vou orar igual o presbítero Lucas, bonito, vou orar igual... Ele quer o quê? Ele quer que você ore do seu jeito. Papai, é isso que tá acontecendo, me ajuda dessa forma. E se você não tem palavras, só adora Isso ao aí. Senhor, né? É isso que ele quer da gente, que a gente não seja apenas músicos, showman, que músico que vai lá, faça o seu papel, toque, acabou. Não, ele quer que nós sejamos filhos, né? E que estabeleça o reino através do nosso instrumento. Felizmente, né, a gente vê que às vezes a rotina da igreja, muitos se tornaram cumpridores de escala. Sim. Né? E isso é uma parada que Deus me confrontou muito durante um tempo. E o meu filho uma vez chegou comigo e me perguntou: poxa, pai, de novo pra igreja? Porque eu em algum momento estava expressando igreja de uma forma errada para ele, né? E quando Deus realmente fez instalar algo na minha cabeça, eu falei: cara, eu tô fazendo alguma coisa errada. A minha adoração a Deus tá muito errada, porque meu filho tá vendo que eu não tô sendo verdadeiro com Deus. Eu tô indo lá, tô subindo no altar, tô tocando. Já tava no automático, pessoas estão sendo alcançadas por aquilo, mas eu realmente estava um pouco distante, porque eu tinha virado apenas um cumpridor de escala, né? Porque aquilo se tornou um peso para mim. Eu falei: cara, isso tá errado. Isso tá errado. E a igreja não tinha nada de errado com a igreja, nada de errado com o líder, não tinha nada de errado com o ministério. Quem estava errado era eu, porque realmente eu estava um pouco distante dessa comunhão, de chegar em casa e ter um momento com Deus, né? De chegar em casa mais preocupado às vezes com a escala, com a escala, em tentar tirar uma música, em ver ali o que pode ser melhor, que cifra que dá pra fazer aqui diferente, pra tentar impressionar as pessoas e não impressionar a Deus, né? E como você falou, a gente pode impressionar muito mais a Deus com uma adoração em silêncio dentro do nosso quarto. Exatamente. Né? A gente trancar nosso quarto e simplesmente ficar ali, tirar um tempo com ele. O problema às vezes, né, Ioan, a gente quer orar muito e esquece de ouvir Deus. É verdade. Como que a gente vai ouvir Deus se a gente só fala das nossas orações, né? Na nossa conversa aqui, se só eu falar, ninguém vai escutar a voz de vocês. Então, em algum momento é necessário a gente calar também para ouvir essa voz de Deus. Sim. E eu queria realmente nessa manhã que você pudesse ter esse entendimento. De repente você tem funções na tua igreja, de repente
né, você está caminhando nesse mesmo sentido, de estar cumprindo todas as escalas, de estar em todos os cultos. E eu tenho um segredo para te contar. No grande dia, Deus não tem ali uma lista de presença para ver quantos cultos você foi ou não foi. Ele quer saber se realmente o teu coração está voltado para Ele. Então que nessa manhã você possa ser impactado por essa palavra e que você possa voltar para o caminho de Deus e ter intimidade com Ele. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.